Graça e paz, meus queridos irmãos. Usando a sugestão do devocional presente diário do dia de hoje, que tem como título Dia Feliz. E o texto anunciado é o texto de Mateus capítulo 28, do versículo 1 em diante, que é a passagem quando as duas Marias, Maria e Maria Madalena, ambas foram de madrugada do domingo ver o sepulcro em que Jesus estava sepultado. E então a elas foi anunciado a ressurreição do Senhor Jesus. Elas foram as primeiras pessoas a receber esse anúncio. Esse anúncio maravilhoso, daí então o tema de hoje, Dia Feliz. O dia da ressurreição do Senhor Jesus. Sabe, meus queridos, por mais triste que a pessoa viva, sempre tem um ou outro dia feliz. E também, por mais feliz que as pessoas vivam, sempre tem um dia ou outro que é dia mau, que não é um dia feliz. Mas quando a gente pensa em dia feliz, a gente vai procurar enumerar, a gente naturalmente pensa, principalmente, quem sabe no dia do casamento, no dia da formatura de graduação e etc. Ou então, no dia do primeiro filho, nascimento do primeiro filho ou filha. E assim, a gente elenca alguns dias especiais como sendo dias maravilhosos, dias felizes. Tem pessoas, e não é sem razão, que sabem que o dia feliz foi o dia da sua conversão. Mas nem todos têm a felicidade de lembrar ou de saber o dia da sua conversão, porque às vezes a sua conversão foi uma conversão assim, paulatina, ou foi um trabalho feito pelo Espírito Santo gradativamente. Mas algumas pessoas, às vezes, têm uma vida um tanto desregrada ou um tanto hostil às coisas de Deus, e às vezes tem um impacto, tem um momento assim. Bom, esse foi o dia em que o Espírito Santo me revelou Jesus, e eu aceitei Jesus, e eu recebi Jesus, e as pessoas às vezes dizem, esse foi o dia mais feliz. Não é sem razão, não é um dia mais feliz, porque é o dia que a gente tem Jesus no coração e tem a experiência de receber Jesus no coração. É um dia tão feliz porque é um dia que determina a nossa situação, a nossa posição diante de Deus por toda a eternidade. Nos tornamos filhos de Deus, salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. É um dia realmente inesquecível, mas nem todos, principalmente aquelas pessoas que às vezes, como se diz, nasceram na igreja, nem todos têm essa experiência de um dia assim tão marcante para a sua conversão. Mas todos nós temos dias marcantes para dizer assim, puxa, esse foi ou é um dia muito feliz. Graças a Deus, então, pelos dias felizes. Não podemos ter todos os dias aqui na Terra de plena e uma maravilhosa felicidade, porque nesse mundo e nessa Terra nós temos uma caminhada com muitas tribulações, com muitas provações, e não tem como delas fugir, né? Ainda mais quando a gente percebe que o mundo inteiro está vivendo um tempo de muita crise, e para todo canto que a gente vai, as pessoas estão falando da crise, e estão falando não apenas como crise, mas estão falando também como uma questão de morte, rondando os nossos arraiais, rondando as nossas famílias, rondando as nossas filhas, nossos filhos, a nossa vivência, os entes queridos nossos. Quer dizer, não tem mesmo como a gente não andar nesses dias preocupados, embora sabendo que o nosso futuro está nas mãos de Deus e é Deus quem nos guarda e nos protege. Mas voltando a esse dia feliz e a esse texto sugerido de Mateus capítulo 28, tem algumas peculiaridades nesse texto, e primeiramente eu gostaria de dizer que a ressurreição de Jesus foi um fator, é uma coisa realmente
tão importante na nossa vida e na vida do cristianismo, que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles descrevem a ressurreição do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, principalmente, primeira carta, no capítulo 15, tem um capítulo enorme sobre a importância da ressurreição de Jesus, como também sendo uma grande importância para a nossa ressurreição. Enfim, vários outros textos da Bíblia, além desses citados, falam da ressurreição do Senhor Jesus. Por que a Bíblia enfatiza tanto a ressurreição do Senhor Jesus? Por quê? É claro, meus queridos, porque a ressurreição de Jesus foi algo inusitado, algo ímpar, algo que nunca havia acontecido nem voltará a acontecer. Ele é a primícia dos que dormem, na linguagem do apóstolo Paulo, significa que foi o primeiro a ressuscitar. Os outros, antes dele, que voltaram a viver, voltaram a morrer. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, com um corpo de glória. Subiu aos céus e é com esse corpo que ele está, e é com esse corpo que um dia ele voltará, e é a semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo, que um dia nós ressuscitaremos também. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, se Jesus não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, poxa, então a nossa esperança está sujeita apenas a essa vida, a essa experiência dessa vida. Ora, diz o apóstolo Paulo, francamente, se a minha esperança, a sua esperança, nossa esperança estiver circunscrita apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes dos homens. Por quê? Aí não está falando de felicidade? Exatamente por causa da ressurreição de Jesus. Esse dia foi feliz. Esse dia marcou a história, marcou a vida do mundo, marcou a vida de todos os crentes, porque a garantia da nossa ressurreição é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E isso torna uma personagem realmente ímpar, inigualável. Não tem ninguém a ele se comparar. Porque todos os fundadores de religiões e pessoas importantes, por mais importantes que foram, que tenham sido, eles morreram e estão sepultados, aguardam a ressurreição. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ressuscitou naquele domingo em que as mulheres foram vê-lo. E diz a palavra de Deus, no caso do evangelista Mateus, narrando, que foi assim, como que um relâmpago e um anjo, cujas vestes eram resplandecentes como um relâmpago. Já imaginou? Vocês sabem que a gente vê o relâmpago assim muito rapidamente, mas brancos como a neve. E esse anjo removeu as pedras, assentou sobre ela e falou com as mulheres. E deu um recado àquelas 2 Marias. Vocês vieram ver o Jesus? Pois bem, ele não está aqui, podem ver o lugar onde ele jazia. Agora, vão falar para os discípulos dele que todos eles se dirijam para a Galileia, porque Jesus haverá de encontrá-los lá. Mas que felicidade! Já era grande demais, já estava uma felicidade indizível, algo incontido. Como se tudo isso não bastasse, aquele clima, aquele momento assim, tão apoteótico, como se não bastasse. Aí Jesus ressurreto, o próprio Jesus, agora não mais o anjo, vem e fala com elas. Oh, coisa maravilhosa. Eu vou dizer a vocês, eu não passei por isso, provavelmente você também não passou, mas escuta só, se um dia eu visse, eu sei que um dia eu vou vê-lo, mas eu vou vê-lo quando tiver ressuscitado, com os olhos, outros olhos, não com esse, mas se um dia com esses olhos, com esse corpo, eu encontrar Jesus Cristo, pode ficar certo disso, do que eu vou dizer. Será o dia mais marcante e feliz da minha vida. Graças a Deus, eu não preciso tanto desse encontro agora com o Senhor Jesus Cristo, embora sabendo que seria extremamente de regozijo, de felicidade, de uma alegria incontida, eu não preciso, porque pela fé eu sei que Jesus
e pelas Escrituras eu sei que Ele está vivo. E eu sei que por meio de sua palavra, principalmente, Ele fala comigo. Mas se porventura Ele aparecesse como apareceu para essas mulheres, assim, cara a cara, teto a teto, nem eu, nem você, jamais no mundo você esqueceria isso. E com certeza você ficaria numa situação tão incontida que você faria questão de dizer a todo mundo. Foi o que aconteceu com os discípulos quando Jesus os encontrou. Quando Jesus foi ao encontro deles, conforme tinha prometido lá na Galileia. Entendeu? Foi realmente isso. Sabe por quê? Aquilo foi algo tão maravilhoso, tão importante, que aqueles homens passaram a testificar em todo canto Jesus ressurreto. Alguns deles tiveram, como Tomé, a dificuldade de acreditar que isso fosse verdade, mas logo que tiveram o encontro com Jesus, e as Escrituras diz que ele ainda passou vários dias, cerca de 40, 50 dias com eles, encontrando com eles até ser assunto aos céus. Gente, sim, foram 50 dias inesquecíveis. Ele não sabia o dia, quer dizer, não sabia quando e aonde Jesus ia encontrá-los, mas sempre Jesus, naqueles 50 dias, ainda ia encontrá-los. Aonde quer que eles estivessem. Rejuvenescendo a fé, a esperança, o amor, restaurando a vida, como restaurou a vida de Pedro, restaurando também a credibilidade de um coração incrédulo, como foi o de Tomé. Jesus, enfim, estava sempre fazendo uma obra maravilhosa, mas eles, dali para frente, que não tiveram mais dúvida, eles passaram a pregar o evangelho em toda parte, a arriscar a sua própria vida. Na verdade, eles morreram quase praticamente todos, numa morte muitas vezes abrupta, violenta, ao longo da história se diz isso. Não todos de uma vez, mas foram morrendo, mas mesmo pagando com a vida, eles estavam dizendo, mas Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, ninguém mais ressuscitou, só o nosso Senhor, não tem comparação. Quer dizer, o encontro com Jesus tornou aquele dia extremamente significativo e feliz. Eu tenho também essa felicidade de ter encontrado o Senhor Jesus. Meus olhos pela fé se abriram. Eu outrora estava cego, mas Ele abriu meus olhos e eu pude ver, não apenas pela fé, o Senhor Jesus Cristo, mas pude ver também e crer que Ele pagou pelos meus pecados. Portanto, esse dia, tido como o dia da ressurreição do Senhor Jesus, é o dia mais marcante e feliz para um cristão. Não é à toa que a gente guarda o primeiro dia da semana, domingo, dia da ressurreição do Senhor Jesus, como um dia especial para glorificar, para louvar a Deus. Oh, bênção! Isso é felicidade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, irmãos. Amém. Amém.